Será que podemos pôr de lado todas as ideias, conceitos e teorias e descobrir por nós mesmos se há algo sagrado? Não a palavra, porque a palavra não é a coisa que se refere, a descrição não é aquilo que é descrito. Para ver se há uma realidade, não um produto da imaginação, não algo ilusório, não um mito, mas uma realidade indestrutível, uma verdade para além do tempo. Para descobrirmos isso, para o encontrarmos, temos de pôr completamente de lado toda a autoridade, especialmente a espiritual, porque a autoridade implica conformismo, obediência, aceitação de um certo padrão. A mente precisa ser capaz de manter-se por si própria, de ser uma luz para si mesma. Seguir alguém, pertencer a um grupo e praticar métodos de meditação estabelecidos por uma autoridade ou pela tradição é totalmente irrelevante para aquele que investiga a questão de saber se existe algo eterno, intemporal, algo que o pensamento não pode medir e que atua na nossa vida diária. Se isso não fizer parte do nosso viver cotidiano, então a meditação é uma evasão e é absolutamente inútil. Tudo isto implica que precisamos de manter-nos sós. Há uma grande diferença entre isolamento e manter-se só, entre isolar-se e ser capaz de manter-se por si mesmo com grande lucidez, sem qualquer confusão e não contaminado. Estamos interessados na totalidade da vida, não apenas numa parte dela, dando atenção a tudo o que fazemos, ao que pensamos, ao que sentimos, a como procedemos. Estamos em relação com a totalidade da vida, portanto, não podemos tomar apenas um fragmento dela, que é o pensamento, e através dele procurar resolver todos os nossos problemas. O pensamento pode atribuir a si próprio autoridade para juntar todos os outros fragmentos, mas é o pensamento que cria a fragmentação. Estamos condicionados para pensar em termos de progresso, de um aperfeiçoamento gradual. As pessoas acreditam na evolução psicológica, mas será que o eu consegue realizar psicologicamente alguma outra coisa que não seja senão uma projeção do pensamento? Para descobrir se há algo que não seja projetado pelo pensamento, que não seja uma ilusão, um mito, temos de investigar se o pensamento pode ser controlado, se pode ser reprimido, para que a mente esteja completamente serena. Controle implica a existência de controlador e controlado, não é assim? Mas quem é o controlador? Não é ele também criado pelo pensamento? Não é ele uma parte do pensamento que assume a autoridade como controlador? Se vemos a verdade disto, então o controlador é o controlado, o experienciador é o experienciado, o pensador é o pensamento. Não são entidades separadas. Se compreendemos isso, então não há qualquer necessidade de controlar. Se não há controlador, porque o controlador é o controlado, então o que acontece? Quando há uma divisão entre o controlador e o controlado, há conflito, há um desperdício da energia. Mas quando vemos que o controlador é o controlado, não há dissipação de energia. Há então a acumulação de toda essa energia que é dissipada na repressão, na resistência produzida pela divisão em controlador e controlado. Quando não há divisão, tem-se toda a energia necessária para ultrapassar aquilo que se pensava que precisava ser controlado. É preciso compreender claramente que na meditação
não há que controlar nem disciplinar o pensamento, porque aquele que disciplina, que controla o pensamento, é um fragmento do próprio pensamento. Se vemos a verdade disso, então temos toda a energia que é dissipada através da comparação, do controle, da repressão, para podermos então ultrapassar a agitação causada pelo pensamento. Assim perguntamos se a mente pode estar em completa quietude, porque aquilo que está sereno tem grande energia, uma energia imensa. Poderá a mente, que está sempre a tagarelar interiormente, sempre em movimento, com o pensamento sempre a olhar para o que já passou, sempre a lembrar e a acumular conhecimentos em constante alteração, ficar completamente serena? Já teremos tentado alguma vez descobrir se o pensamento pode estar quieto? Como é que vamos descobrir como dar origem a esta quietação do pensamento? Porque pensamento é tempo, e tempo é movimento, tempo é medida, o que significa comparar. No cotidiano medimos, comparamos, não só física como psicologicamente. Podemos deixar completamente de comparar psicologicamente na vida diária? Nas questões práticas precisamos de comparar, quando temos de escolher entre dois materiais, entre um tecido ou outro, entre dois automóveis, ou quando comparamos, por exemplo, vários domínios do conhecimento. Mas psicologicamente, interiormente, também nos comparamos com outros. Quando essa comparação cessa, como é preciso que cesse, seremos então capazes de manter-nos inteiramente sós, sem sermos influenciados, e termos completa lucidez? É isso que acontece quando não nos comparamos com outros, o que não significa que fiquemos a vegetar. Portanto, seremos nós capazes no dia a dia de viver sem nos compararmos com alguém? Façamos isso uma vez e descobriremos o que isso traz consigo. Libertamo-nos então de um fardo tremendo, e quando nos libertamos de um fardo desnecessário, temos energia. Já alguma vez tereis dado a alguma coisa uma atenção total? Estareis a dar atenção ao que este orador está a dizer? Ou estareis a ouvir com uma mente comparativa, que já adquiriu certos conhecimentos e está a comparar o que está a ser dito com o que já conheceis? Estareis a interpretar o que está a ser dito de acordo com os vossos conhecimentos, com as vossas tendências, com os vossos juízos preconcebidos? Isso não é atenção, não é verdade? Se damos atenção completa com o nosso corpo, os nossos nervos, olhos e ouvidos, com a nossa mente, com todo o nosso ser, não há um centro a partir do qual estejamos a prestar atenção. Só há atenção. Essa atenção é completo silêncio. Escutai, pois. Ninguém, infelizmente, vos vai dizer todas essas coisas. Assim é importante dar atenção ao que está a ser dito, de tal modo que o próprio ato de escutar é um verdadeiro milagre da atenção. Nessa atenção não há fronteiras e, portanto, não existe direção alguma. Só há atenção. E quando essa atenção existe, não há eu e tu. Não há dualidade, não há separação entre observador e observado. E isto não é possível quando a mente se está a mover numa determinada direção. Somos educados e condicionados
para psicologicamente irmos em direção a determinados objetivos. Temos uma ideia, um conceito, uma crença de que há uma realidade, uma bem-aventurança, algo para além do pensamento. E fixamos isso como um ideal, uma meta a atingir, e caminhamos nessa direção. Quando estamos concentrados e caminhamos ou pensamos numa determinada direção, não temos espaço na mente. E não temos espaço quando a nossa mente está cheia de coisas a que estamos apegadas, de medos, de busca de prazeres, de desejo de posição e poder. A mente está então completamente cheia, não tem espaço, mas ele é necessário. E onde há atenção, não há direção, mas sim espaço. Ora, a meditação implica uma total ausência de movimento, de agitação da mente, o que significa que ela está em completa quietude, não se está a mover em direção alguma. Não há movimento, que é tempo psicológico, que é pensamento. Se percebemos profundamente a verdade disso, não a descrição verbal, mas a verdade que pode ser descrita, não a descrição verbal, mas a verdade que não pode ser descrita, então existe realmente essa mente tranquila, silenciosa. E é preciso ter uma mente tranquila, mas não com o objetivo de dormir mais tempo, de fazer melhor o trabalho ou de conseguir ganhar mais dinheiro. As vidas da maior parte das pessoas são vazias e interiormente pobres. Embora grande parte delas possa ter acumulado muitos conhecimentos, as suas vidas são sem profundidade, contraditórias, incompletas, infelizes. Tudo isso é pobreza e muitos gastam as suas vidas a tentarem esforçar-se por adquirir qualidades, cultivando várias formas de virtude, mas a virtude não se cultiva, o que não quer dizer que a virtude não seja necessária. Virtude é ordem, e a ordem só pode ser compreendida quando se observa a desordem em nós mesmos. Na realidade, levamos vidas desordenadas. Essa desordem é a confusão e a falta de lucidez, a pressão dos vários desejos, a contradição, dizendo uma coisa e fazendo outra, o fato de termos ideais que criam conflito, divisão entre o que realmente somos e esses ideais. Tudo isso é desordem. Mas quando tomamos consciência dela e lhe damos toda a nossa atenção, nasce a ordem, que é integridade, virtude. Uma coisa viva e não algo artificial, praticado deliberadamente e que por isso perde toda a sua beleza. A meditação na vida diária é a transformação da mente, uma revolução psicológica que nos leva a viver uma vida não em teoria, não como um ideal, mas plenamente, com amor por todos os seres, e uma energia que transcende toda mesquinhez, estreiteza e superficialidade. Quando a mente está em silêncio, verdadeiramente tranquila, não obrigada a aquietar-se pela vontade, há nela um movimento, uma atividade totalmente diferente, que não é do tempo. Abordar esse assunto seria absurdo, seria uma descrição verbal e, portanto, não seria real. O que é importante é a arte da meditação. Um dos sentidos da palavra arte é o de pôr tudo no seu lugar certo, na nossa vida diária, de tal modo que não há confusão, mas lucidez. E quando no dia a dia há ordem, uma conduta reta e uma mente completamente serena, então esta descobrirá por si mesma se o imensurável existe ou não. Até descobrirmos isso, que é a mais alta forma do sagrado, a vida é monótona, rotineira, sem sentido. É por isso que a meditação correta é absolutamente necessária, para que a mente seja jovem, fresca, inocente.
Inocente no sentido de não ser capaz de ferir ou de sentir-se ferida. Tudo isto está implicado na meditação, que não está divorciada do nosso viver cotidiano e é indispensável para a compreensão desse viver. Dar completa atenção ao que estamos a fazer, ao modo como falamos com alguém, ao modo como andamos, como pensamos e também aquilo que pensamos. Dar atenção a tudo isso faz parte da meditação. A meditação não é uma fuga à realidade, não é uma coisa misteriosa. Da meditação nasce uma vida que é sagrada e que leva, portanto, a tratar todos os seres como sendo sagrados.